O fim da Primeira República marca, portanto, o início de uma dupla transição. Vamos tentar entender isso hoje, então, se é que a gente consegue, né? Então, eu estou aqui tratando sobre o apogeu e crise na Primeira República, ou seja, de 1930, ou melhor, de 1900 a 1930. O livro-texto básico que eu estou utilizando eu já vou mostrar depois que eu fizer, ou ao longo do vídeo, conforme eu for tratando sobre esse tema. O fim da Primeira República marca, portanto, o início de uma dupla transição. Por um lado, a de uma economia primária exportadora baseada no café, então o ciclo do café, né, com um regime cambial e comercial relativamente livre, para uma economia voltada para dentro, com severos controles sobre as transações externas. Por outro lado, a transição do sistema político, onde a plutocracia paulista tinha papel hegemônico, para algo mais difuso em termos de distribuição regional e social, da apropriação corporativa dos favores do Estado, ampliados em decorrência do fim do laissez-faire nas transações com o resto do mundo. Então, entre crises e não crises, né, o apogeu e também a crise que foi acontecendo nessa Primeira República, de 1900 a 1930, de uma economia que era aberta ao resto do mundo, principalmente por conta do café, com o tempo foi se tornando, segundo esse autor, para dentro, ou seja, voltada para si mesmo. E foi abrindo mão, né, desta comercialização, dessas transações com o resto do mundo, segundo o autor deste texto aqui, do capítulo 2, inclusive, que é o Winston Fritz, né? Vamos lá, continuando então o texto. As características tão marcantes desta dupla ruptura contribuíram para moldar uma visão exagerada e simplista da influência do complexo cafeeiro na formulação da política econômica da Primeira República, que ainda impregna a historiografia tradicional deste período. Baseado em uma análise esquemática do sistema de dominação política construído pela plutocracia civil no final do século passado e da posição proeminente que nele ocupavam os grandes plantadores de café de São Paulo e suas conexões comerciais e financeiras, o grosso da historiografia pós-1930 explica candidamente a condução da política econômica na Primeira República como sendo basicamente movida pelos interesses corporativos da cafeicultura. Então, esses comerciantes ou esses cafeicultores dominaram, né, esta Primeira República. O exercício alegadamente irrestrito do poder político dos interesses do café na formulação da política econômica ilustrava-se, segundo esta visão tradicional, pelos, abre aspas e fecha aspas, né, fatos de que, primeiro, o executivo sempre teria se mostrado disposto a apoiar programas de valorização do café. E que, segundo, a depreciação secular experimentada pelos R$ entre 1889 e 1930 teria resultado de decisões politicamente motivadas pelo interesse em beneficiar o setor líder dos comerciantes exportadores de café. Durante a última década, essa interpretação tradicional foi atacada simultaneamente por dois flancos distintos. Vamos ver então a década, eu digo, de análise teórica. Neste livro aqui é bem complexo. Aliás, deixa eu falar um pouco sobre o livro. Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre história da economia brasileira e resolvi começar pelo período da República, ou seja, de 1889 em diante. Por quê? Por conta das políticas econômicas que nesse período foram melhores delineadas. Ou seja, a gente sabe o que aconteceu, é possível saber exatamente o que aconteceu do ponto de vista de políticas econômicas por presidentes, né? Então, A Ordem do Progresso é o livro-texto base que eu estou utilizando. O correto de uma história da economia brasileira é que se começasse desde o seu início, lá em 1500, e tentar entender a partir de então. Geralmente, pelo menos foi assim que eu vi na faculdade, a história econômica do Brasil, de forma resumida, ela é entendida a partir de ciclos. Então, ciclo do café, que nós estamos vivendo isso, né, nessa Primeira República, ciclo do ouro, ciclo da cana-de-açúcar ou do açúcar, ciclo daquele primeiro início ali da madeira, do pau-brasil, entre outros, que não foi exatamente um ciclo, mas o seu início ali, né? Ciclos regionais, como por exemplo o ciclo do cacau, o ciclo da borracha, entre outros. Geralmente na história econômica do Brasil se faz essa distinção, pelo menos foi assim que a gente viu na faculdade, que eu vi na faculdade, né? Então eu resolvi começar já a partir do ciclo do café, vamos dizer assim, ou então da República, na verdade da República, né?
por conta de entender melhor políticas econômicas a partir dos presidentes. Eu não acho que tenha sido talvez a melhor ideia por conta do livro, que é bem complexo, né? Mas tudo bem, vamos avançar no livro, que é enorme, e a gente vai ganhando este conhecimento aos poucos. São vídeos apenas ultra introdutórios. Durante a última década, então, ou seja, década de 70, pelo visto aqui de interpretação teórica, essa interpretação tradicional foi atacada simultaneamente por dois flancos distintos. Por um lado, historiadores econômicos propuseram a tese radical de que a condução da política econômica teria sido predominantemente e sistematicamente influenciada pela aplicação de princípios ortodoxos de política monetária, fiscal e cambial, isso de acordo com Pelais, 71, e Vilela e Sussman, 73. Essa revisão não foi, entretanto, desenvolvida explícita nem deliberadamente como uma crítica à visão recebida sobre a hegemonia absoluta dos interesses da cafeicultura paulista na formulação da política econômica, que esses autores, com efeito, não rejeitam. Todavia, o fato de que os ingredientes essenciais da ideologia ortodoxa fossem, inter alia, profunda aversão às políticas monetárias expansionistas, ou seja, expandir a base monetária, né, isso, maior quantidade de moedas e títulos, e preferência por taxas de câmbio sobrevalorizadas. Claro, se você tem uma taxa de câmbio sobrevalorizada e numa cultura dominante ali de agroexportação, no caso do café, então uma política cambial sobrevalorizada, ou seja, com a moeda interna desvalorizada em relação à moeda estrangeira, logo você vai exportar com um valor maior. E, portanto, diametralmente opostos aos interesses imediatos do setor cafeeiro. Então, mas aqui, todavia, ele coloca, né, que esta visão teórica coloca que estava acontecendo ao contrário, né, disso. Ou seja, diametralmente opostos aos interesses imediatos do setor cafeeiro, dão a essas contribuições, ainda que implicitamente, um forte sabor revisionista. Então, bom, esse texto basicamente está nos dizendo que estes teóricos aqui colocam que, na verdade, o que estava acontecendo é que taxa de câmbio sobrevalorizada e política monetária expansionista. Isso contradizia o que a própria classe cafeicultora, né, ou setor cafeicultor ou cafeiro, primava. Por outro lado, a historiografia política qualificou a percepção ingênua do caráter e mesmo da força efetiva da hegemonia paulista implícita na interpretação tradicional, bem como sua visão simplista sobre a natureza do conflito político durante a Primeira República. Uma visão frequentemente baseada na análise superficial das contradições entre os interesses econômico-corporativos do café e os de outros grupos politicamente representados. Entretanto, as afirmativas feitas por essa segunda vertente também revisionista acerca da motivação das políticas econômicas seguidas antes de 1930 diferem pouco daquelas encontradas na literatura tradicional no que diz respeito à influência dos interesses do café no desenho dessas políticas. Deixa eu ver se dá para eu continuar, eu deixo para um vídeo parte 2. O estado da literatura sobre o assunto que emerge das revisões dos anos 70 é, portanto, curioso, né? Os trabalhos dos historiadores econômicos revisionistas rejeitam implicitamente a noção enraizada na literatura tradicional de que a política macroeconômica sempre esteve atrelada aos interesses do grupo homogêneo, ou melhor, hegemônico, homogêneo, não eu tirei isso, homogêneo igualdade, né, do grupo hegemônico. Então veja que informação interessante, né, que na verdade as políticas macroeconômicas do Brasil, período Primeira República ou até mesmo pós isso, basicamente sempre representou aos interesses de grupos hegemônicos, né, da economia nacional. Todavia, por assentarem seus argumentos essencialmente em uma visão idealista do processo histórico, onde as opiniões dos gestores das políticas são apresentadas como evidência principal da tese, esses trabalhos não fornecem uma explicação convincente das motivações econômicas para as políticas ortodoxas efetivamente adotadas em várias ocasiões. Em um estado em que os exportadores e em particular o complexo cafeeiro detinha grande parcela de poder político. Ao mesmo tempo, o trabalho revisionista de historiadores políticos
chama atenção para a forma extremamente simplificada e exagerada com que a historiografia tradicional representa, respectivamente, a natureza e a força efetiva da posição hegemônica ocupada pela oligarquia paulista no quadro político nacional, mas não abandona a visão tradicional em sua preferência à racionalidade política na formulação de política econômica. Bom, eu vou continuar no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo, né, e muito maçante também, até para mim que estou aqui gravando é maçante. Claro, são vídeos apenas introdutórios, então eu não me importo assim em estar aqui apenas lendo e tentando trazer algum comentário. Bom, no vídeo de hoje, então, nós vimos que a política macroeconômica basicamente foi sempre, pelo menos até esse período da Primeira República, dominada pelo setor dominante, né, da economia brasileira. Nesse caso, estamos vendo os cafeicultores, e que houve um processo de revisão da história econômica na década de 70 e que o autor aqui parece que não concorda com essa visão. Mas nós vamos continuar entendendo um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, para finalizarmos, né, então, essa breve introdução sobre política econômica, né, na Primeira República, ou seja, de 1900 a 1930. Fico por aqui. Toda sexta-feira eu tento gravar um vídeo aqui para o canal sobre história da economia brasileira. Valeu! Dá uma olhada no vídeo passado, onde eu já gravei, né, um pouco sobre essa introdução da Primeira República.